Olá, boa noite. Você acompanha a partir de agora o Jornal da Justiça. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça apresentou hoje um balanço das atividades das duas instituições em 2019. Sobre o trabalho do Supremo, o ministro Dias Toffoli destacou o tripé de atuação: eficiência, transparência e responsabilidade como grandes ferramentas para o alcance, por exemplo, do menor número de processos em tramitação. Você vai ver também. O Conselho Nacional de Justiça comemora a criação do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Este ano, quase 2.600 crianças e adolescentes foram reintegradas às famílias. E na sessão de hoje, os conselheiros votaram ainda uma resolução com regras para o uso das redes sociais pelos magistrados. Justiça Militar vai compartilhar dados sobre a atuação de juízes militares em todo o país. E ainda, ministros da segunda turma do Supremo decidem aceitar pedido de extradição do governo da Itália contra Patrick Assisi. Ele é acusado de tráfico de drogas. Este ano, os ministros do Supremo Tribunal Federal tomaram mais de 110 mil decisões. Atualmente, o acervo da Corte é o menor já registrado nas duas últimas décadas. O balanço foi divulgado hoje pelo presidente da Corte do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli. Sessões plenárias, julgamentos nas turmas, audiências públicas. 2019 foi um ano movimentado no Supremo Tribunal Federal. Tanto trabalho se refletiu nos números. Mais de 110 mil decisões proferidas, quase 17 mil delas no plenário e nas turmas, 18% a mais do que no ano passado. O acervo do STF, ou melhor, o número de processos que estão aqui à espera de julgamento hoje é o menor dos últimos 20 anos. Pouco mais de 30 mil ações em tramitação. O plenário virtual é um dos responsáveis pelo desempenho positivo. 204 processos foram julgados pelos ministros sem sair da frente do computador. O ministro Dias Toffoli destacou a coragem da Corte em pautar ao longo deste ano temas polêmicos que precisavam ser resolvidos, como a criminalização da homofobia e da transfobia, a legalidade da prisão após condenação em segunda instância e o uso de informações financeiras de órgãos de controle, fiscalização e investigações criminais. A importância de colocar assuntos considerados polêmicos em pauta é exatamente trazer a pacificação. Porque enquanto não se decide, fica a polêmica, fica a pendência, fica aquele olhar de um lado ou de outro, fica a incerteza. Enfrentar temas polêmicos, colocá-los em pauta e defini-los traz segurança jurídica e traz pacificação social. Quase 95% dos processos do Supremo já tramitam sem papel, só em meio eletrônico. A internet também é ponte entre o STF e o cidadão. O canal de comunicação do tribunal atendeu a mais de 65 mil pessoas ao longo de 2019. E no ano que vem, os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal serão retomados na primeira semana de fevereiro. A pauta do primeiro semestre de 2020 já foi divulgada. Segundo o presidente da Suprema Corte, foram priorizadas a continuação de julgamentos já iniciados, pedidos de vista e julgamentos suspensos, repercussões gerais mais antigas e com maior impacto nos tribunais e as sugestões dos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. Entre os destaques, dia 12 de fevereiro, o plenário define em recurso extraordinário se é possível a execução provisória da pena de condenados pelo Tribunal do Júri. Dia 11 de março, o julgamento conjunto de 2 recursos extraordinários, nos quais os ministros tratam do dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras. No mesmo dia, previsto o debate sobre inconstitucionalidade de impedimento temporário de doação de sangue por homens que tenham relações sexuais com outros homens. No dia 25 de março, previsto habeas corpus, onde se discute as situações em que pode haver anulação de ações em razão da ordem das alegações finais de réus delatores e delatados. Só falta a fixação de tese a ser definida pelo plenário. Dia 29 de abril, julgamento conjunto de ações diretas de inconstitucionalidade sobre a distribuição de royalties do petróleo entre estados da Federação. No dia 6 de maio, o Supremo Tribunal Federal deve julgar se a correção do FGTS deve ser pela poupança ou pela inflação.
e no dia 17 de junho entra na pauta a revisão da delação premiada do empresário Joesley Batista. Ainda na manhã desta terça, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Dias Toffoli, também apresentou um balanço das ações do CNJ em 2019. O presidente do CNJ e do STF, ministro Dias Toffoli, destacou a redução histórica do número de processos que tramitam na justiça brasileira. A primeira diminuição em 15 anos de apuração contínua desse dado pelo CNJ do número total de processos judiciais em tramitação no país. Redução essa de quase 1,5 milhão de processos. No balanço do ano, o ministro também divulgou dados das ações do Conselho, que fiscaliza o Poder Judiciário. Em sessões como esta, os 15 conselheiros julgam casos administrativos, como de magistrados que não exercem a função de acordo com a ética. Em 2019, os processos em andamento no CNJ somam 2.852, um crescimento de 220% em relação ao ano anterior. O Conselho também define planos e metas para o Judiciário, desenvolve uma série de programas. O ano de 2019 marca a criação do Observatório Nacional de Questões de Grande Impacto. Hoje são monitoradas, por exemplo, as tragédias de Mariana e Brumadinho e o incêndio da Boate Kiss, que provocou a morte de 242 pessoas. O CNJ também deu continuidade ao programa Justiça pela Paz em Casa, um esforço concentrado para julgar ações sobre violência doméstica. Em 2019, os tribunais de todo o país fizeram mais de 57 mil audiências e 33 sessões do Tribunal do Júri sobre crimes de feminicídio. Determinaram ainda quase 26 mil medidas protetivas. Foi criado o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Desde que começou a funcionar em agosto deste ano, quase 2.600 crianças e adolescentes foram reintegradas à família dos pais biológicos. 559 adoções foram concluídas. Com o Departamento Penitenciário Nacional e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o Conselho também criou o Justiça Presente, um programa para melhorar o sistema prisional brasileiro e ressocializar os presos que deixam a cadeia. Expandimos o Sistema Eletrônico de Execução Unificado para 25 tribunais estaduais e 4 tribunais federais, já com 1 milhão de processos de execução penal cadastrados, otimizando a execução penal em todo o país. Trata-se de um verdadeiro mutirão carcerário online. O CNJ fez um diagnóstico das obras paradas no país, junto com o Tribunal de Contas da União e a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Apenas 3% delas estão paralisadas por motivo judicial. São 48 ações sobre obras públicas, que somam quase 150 bilhões de reais. A meta para o ano que vem é dar prioridade à tramitação desses processos. Os nossos maiores objetivos são a efetividade dos direitos do cidadão, a intangibilidade do Estado Democrático de Direito, a segurança jurídica e a paz social. Seguiremos fazendo isso com devido diálogo com os demais poderes da República, com as instituições essenciais da Justiça e com toda a sociedade e com a transparência devida. O Conselho Nacional de Justiça aprovou normas para o uso das redes sociais pelos magistrados. O objetivo é evitar excessos. Veja na reportagem de Gabriel Ciafrei. A resolução foi preparada por um grupo de trabalho criado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli. Entre as principais recomendações estão adotar postura seletiva e criteriosa, não fazer críticas a voto ou decisão de outros integrantes do Judiciário, não usar nas redes sociais marca ou logo da instituição onde atua, evitar expressões que violem a independência, integridade e idoneidade do magistrado, evitar manifestação de conteúdo impróprio ou inadequado, não adiantar o teor de decisões judiciais e não atender a pedidos de partes, advogados ou interessados em processos judiciais formulados por meio de redes sociais não institucionais, orientando o requerente a encaminhar o pedido por vias adequadas. A resolução também proíbe os magistrados de emitirem opiniões político-partidárias ou que caracterizem discursos discriminatórios ou de ódio nas redes sociais. O primeiro a votar na sessão foi o presidente do STF e do CNJ, ministro Dias Toffoli. Ele afirmou que as normas ajudam a proteger o Poder Judiciário. O juiz definitivamente não tem a mesma liberdade de expressão que os demais cidadãos.
os quais não estão sujeitos ao regime jurídico da magistratura, que visa exatamente preservar-lhes à magistratura a independência e a imparcialidade. Quem o diz, em primeiro lugar, é a Constituição Federal, quando estabelece que ao juiz é vedado dedicar-se à atividade político-partidária. Ao votar contra o ato normativo, o conselheiro Luciano Frota afirmou que as regras já em vigor são suficientes para orientar o uso das redes sociais e citou a liberdade de expressão. A normatização proposta, com a devida vênia, impõe regras de condutas aos magistrados para além dos limites constitucionais, cerceando o direito fundamental de livre manifestação e de expressão por meio de uma prévia censura. Já o conselheiro Luiz Fernando Keppen votou pela criação de regras para o uso das mídias sociais, de acordo com o ministro Dias Toffoli. As recomendações são meras recomendações, são sugestões prospectivas. As vedações são praticamente extraídas de textos que estão lá na LOMAN, o Código de Ética. Por maioria, seguindo o voto do ministro Dias Toffoli, o plenário entendeu que os magistrados devem seguir regras no uso das redes sociais. Ainda na sessão, o ministro Dias Toffoli anunciou as metas do Poder Judiciário para 2020. São 12 metas nacionais que incluem o incentivo às conciliações e prioridade ao julgamento de ações coletivas. 4 metas são novidades para o ano que vem, como impulsionar processos referentes a obras públicas paralisadas e a promoção dos direitos da criança e do adolescente. As corregedorias do Conselho Nacional de Justiça e da Justiça Militar assinaram acordo para compartilhar informações sobre a atuação de juízes militares de todo o país. O acordo faz parte de uma medida da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça para conhecer a atuação de cada ramo do judiciário. As inspeções feitas pela Corregedoria da Justiça Militar serão aproveitadas pelo CNJ para entender como está a atuação dos magistrados, isso de forma mais rápida e sem gerar custos altos. É um sentido de uma administração moderna, eficiente e produtiva, onde possamos dialogar com os demais tribunais do país, na busca de uma justiça rápida, efetiva, viável e acreditada. O primeiro relatório vai ser entregue amanhã, com o diagnóstico de todas as unidades do Brasil todo e somando esforços para uma justiça mais rápida, mais cidadã, mais democrática. Este mesmo acordo assinado hoje já foi firmado em setembro com a Justiça do Trabalho. A ideia é compartilhar dados como reclamações disciplinares, pedidos de providências e denúncias de casos de excessos de prazos que envolvam juízes de primeira e segunda instâncias. E ainda hoje vamos ver como foi a sessão da tarde no plenário do Conselho Nacional de Justiça. E a seguir, vamos falar dos principais julgamentos da segunda turma do Supremo nesta terça-feira. Fique com a gente, voltamos em instantes. Justiça, para mim, é cumprir a lei. Em um dos julgamentos de hoje, na segunda turma do Supremo, os ministros aceitaram o pedido de extradição do governo da Itália contra Patrick Assisi. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão e tem outros detalhes para a gente. Oi, Carla. Boa noite. Oi, William. Muito boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham. Isso mesmo, Patrick Assisi, ele estava, inclusive, na lista de procurados internacionalmente por tráfico de drogas. Ele é apontado como integrante da máfia italiana e, junto com o pai, seriam aí o braço da organização aqui no Brasil para levar drogas da América do Sul com destino à Europa. O governo italiano, então, pediu a extradição dele e os ministros da segunda turma, hoje, por unanimidade, votaram a favor dessa extradição. Vamos ver. Patrick Assisi foi preso em julho deste ano. Segundo a Polícia Federal, o italiano pertence ao grupo mafioso 'Ndrangheta, que atua na região da Calábria, no sul da Itália. A organização é apontada como responsável por controlar aproximadamente 40% dos envios globais de cocaína à Europa. Patrick responde na Itália a processo por tráfico internacional de drogas. No STF, o ministro Edson Fachin votou a favor da extradição. Não consta nos autos de que o extraditante tenha sido indultado ou mesmo contemplado pela concessão de anistia, graça, refúgio ou asilo territorial no Brasil. E também depreendo ausente qualquer evidência concreta de que não tenham sido assegurados os direitos mínimos de defesa no processo de que resultou na condenação
do cidadão italiano, que no seu interrogatório chegou a declarar que os advogados acionados pela sua família a oficiaram naquele respectivo foro. Por unanimidade, a segunda turma acompanhou o relator. Os ministros também negaram o pedido de Patrick para aguardar em liberdade e ele deve permanecer preso no Presídio Federal de Brasília até o governo italiano providenciar o retorno dele no prazo legal. Bom, olha só, ainda na segunda turma de hoje, por maioria de votos, os ministros decidiram excluir de uma ação penal provas que foram consideradas ilícitas. A ação penal é respondida por Hu Su-Chilau. Ela é a mulher de Lau Kim-chong, considerado aí o maior contrabandista do Brasil. Ela questionava essas provas que foram colhidas durante a Operação Capela, que foi deflagrada pela Polícia Federal em 2004. E olha só, uma última informação, a ministra Carmen Lúcia fez um pequeno balanço aí também dos trabalhos da segunda turma. 6.044 processos foram julgados ao longo de 2019, sendo que a maior parte, 5.932, foram julgados em ambiente virtual. Mais um dado positivo aí para o plenário virtual. Em comparação ao ano passado, foram 46% a mais de casos julgados. William. Ok, Carla, obrigado pelas suas informações. E hoje também teve sessão na primeira turma do Supremo. A gente conversa agora com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto, que acompanhou essa sessão. Karina, 21 pedidos de habeas corpus, apenas uma lista do ministro Marco Aurélio ali no início da sessão, né? Inclusive, um dos pedidos era de um integrante do PCC, não é isso? É, exatamente, William. Desses 21 habeas corpus e uma única das listas do ministro Marco Aurélio, em todos esses pedidos, ele acabava deferindo a ordem, porque elas questionavam aquelas prisões em segunda instância, a confirmação da sentença condenatória em primeira instância, na segunda instância levava à prisão e esse era o motivo do pedido desses vários habeas corpus. Em todos eles, o ministro Marco Aurélio, mantendo a sua posição mesmo antes do julgamento das ADCs, ele deferia essas ordens, mas em todos esses habeas corpus, o ministro Alexandre de Moraes abriu a divergência e foi seguido pelos ministros da primeira turma. Algumas dessas decisões, na verdade, a grande maioria, o ministro Alexandre de Moraes entendia que esses habeas corpus não eram cabíveis, ou seja, eles declaravam o não conhecimento do habeas corpus, porque eles foram interpostos contra uma decisão monocrática de ministro do STJ. E aqui no Supremo existe uma súmula, a súmula 691, que diz que contra a decisão que nega a medida liminar no STJ não cabe habeas corpus, então eles aplicavam esse não conhecimento, ou seja, que esse habeas corpus não era cabível. No entanto, eles acabaram, em alguns desses habeas corpus, deferindo a ordem de ofício para determinar o retorno do processo às instâncias de origem para que o Tribunal de Justiça pudesse analisar se seria o caso de manutenção da prisão preventiva, já que estavam falando em execução em segunda instância, para mudar o fundamento e verificar. Estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva ou não, e aí o tribunal vai deferir a liberdade, ou se seria o caso de manutenção do regime semiaberto, em alguns casos que eram questionados também. Em todos esses habeas corpus, em que as liminares já haviam sido decretadas, os ministros acabaram cassando a liminar e determinando esse retorno à origem nesse habeas corpus de ofício. E um desses habeas corpus, como você disse, era de um dos integrantes da cúpula do PCC, que buscava afastar uma condenação por crime contra a ordem tributária, mas os ministros acabaram, nesse caso, também por maioria, mantendo a prisão preventiva dele, por entender que essa prisão preventiva já tinha sido decretada desde a primeira instância, vinha sendo mantida em razão da manutenção para a garantia da ordem pública e, nesse sentido, eles acabaram confirmando esse mesmo entendimento, mantendo essa prisão. E um outro caso também que foi julgado envolvia alguns advogados no Rio Grande do Sul, em que os ministros, por votação unânime, afastaram os argumentos da defesa, que buscava anular uma ação penal, levando-se em consideração que todas as provas, os elementos de informação que foram colhidos na fase de inquérito policial teriam sido, vamos dizer, amealhados pela Polícia Federal, enquanto a ação penal acabou tramitando na Justiça Estadual. Então, que não teria atribuições à Polícia Federal para fazer essas investigações e embasar a denúncia do Ministério Público Estadual. Os ministros, por votação unânime, seguindo o relator, ministro Marco Aurélio, nesse caso, acabaram dizendo que
O inquérito policial é uma peça processual administrativa, é um procedimento, meramente administrativo. Qualquer vício não contamina a ação penal e, nesse sentido, acabaram negando também esse habeas corpus. Para fechar, amanhã tem sessão? Amanhã tem sessão plenária a partir das 14 horas. A gente acompanha aqui no Direto do Plenário. Obrigado, Karina. E a seguir tem as últimas notícias do Giro da Rede. Não saia daí, voltamos já. Todo mundo viver por igualdade, uma sociedade igual para todos. Na tarde de hoje, a sessão plenária do Conselho Nacional de Justiça foi marcada pela assinatura de um termo de cooperação técnica entre o CNJ e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. A assinatura do termo de cooperação técnica faz parte das atividades da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, que busca reforçar as garantias dos direitos humanos. O acordo estabelece 3 pontos: implantação de laboratórios de inteligência para aperfeiçoar a prestação de serviços judiciários, fortalecimento da coleta de dados no atendimento de crianças de 0 a 5 anos que precisam da proteção do sistema de justiça e melhorias das medidas socioeducativas. Tem por finalidade promover ajustes necessários à sua plena efetividade, a partir dos avanços já obtidos em razão de acordos de cooperação anteriores e da necessidade de adequação, sob o ponto de vista metodológico, financeiro, orçamentário e operacional. Estou certo de que essas parcerias resultarão no constante aprimoramento da atuação do Poder Judiciário e das funções essenciais da Justiça nos eixos da eficiência, da transparência, da responsabilidade e da cidadania, em alinhamento com as diretrizes e preceitos de direito internacional. No plenário, foi negado o procedimento de uma reclamação de má conduta contra uma magistrada do Rio de Janeiro. Os conselheiros julgaram que não existiam indícios para a reclamação. Também foi julgado um pedido de providências em relação a um magistrado da Paraíba, que é apontado como participante de esquema de fraudes do seguro DPVAT. O processo vai ser analisado pelo CNJ. O ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal negou o pedido da Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia, que buscava suspender decisão do Conselho Nacional de Justiça. Para a Ordem, a determinação do CNJ de que é possível peticionamento pela parte autora nas causas de valor inferior a 20 salários mínimos em trâmite nos juizados especiais, ainda que exista advogado constituído, causa prejuízo ao processo legal. A decisão, o relator reforçou que a assistência de um advogado é obrigatória apenas nos processos acima desse valor e lembrou o entendimento do plenário do Supremo sobre a constitucionalidade desse dispositivo. É hora de dar um giro na rede para saber as últimas notícias. Vamos até a redação do Jornal da Justiça para com a repórter Viviane Novaes, que tem as informações. Boa noite, Viviane. Boa noite, William, e boa noite a todos. Olha, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, divulgou um balanço sobre os processos da Lava Jato, que investiga crimes relacionados a desvio de dinheiro da Petrobras. Em 5 anos, foram 10 mil decisões em inquéritos, ações penais, petições, ações cautelares e habeas corpus. Isso resultou na apuração de mais de 800 milhões de reais, que vêm sendo destinados a empresas e instituições prejudicadas com a Lava Jato. Hoje, 35 inquéritos sobre a operação tramitam no Supremo. A 15ª Vara de Fazenda Pública do Rio de Janeiro determinou que o Corpo de Bombeiros se manifeste sobre a interdição de uma casa de prostituição na Vila Mimosa, zona norte da capital. O prazo é de 24 horas. Na semana passada, uma comissão parlamentar de inquérito da Assembleia Legislativa interditou o local por causa do risco de incêndio. A Associação de Moradores do Condomínio e Amigos da Vila Mimosa impetrou um mandado de segurança contra a interdição. Alega que o Corpo de Bombeiros não concedeu o direito de defesa e que resolveu os problemas de segurança. O Ministério Público Federal enviou à Câmara dos Deputados o projeto de lei que cria a Procuradoria Regional da República da 6ª Região em Belo Horizonte, Minas Gerais. O texto prevê a criação de 18 cargos de procuradores regionais, com orçamento anual de 21 milhões de reais. A Procuradoria deve ser consolidada 90 dias depois da instalação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que já foi aprovada.
Bem, o Giro na Rede fica por aqui. As reportagens do Jornal da Justiça estão no YouTube. É só digitar TV Justiça Oficial. William. Obrigado, Viviane. E o Jornal da Justiça termina aqui. Antes, eu quero agradecer ao telespectador Luiz Otávio Generoso, de Ponte Nova, Minas Gerais. Ele mandou uma mensagem dizendo que está ligado na TV Justiça, onde fica bem informado sobre as notícias e ainda parabenizou toda a nossa equipe. Ô, Luiz, muito obrigado pela sua participação, viu? E você pode fazer como o Luiz, lá de Ponte Nova. Mande seu recado ou sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp, 61992606116. Uma ótima noite para você. Até amanhã.